eleições para o Parlamento Europeu foram um golpe para o presidente da França, Emmanuel Macron. Isso porque ele viu a extrema-direita francesa desbancar os candidatos do seu próprio partido. Se o partido do Macron teve em média 15% dos votos, os partidos como Rassemblement National e o Reconquête tiveram juntos aí quase 40% dos votos, ou seja, houve um crescimento do radicalismo em um dos países mais importantes da União Europeia. Esses resultados deixam evidente que hoje o bloco político mais potente da França, a força política, é a extrema-direita, principalmente aí na figura da Marine Le Pen. E o Macron, ao dissolver o parlamento e chamar a população para as urnas, vai fazer uma aposta, inclusive uma aposta que poderia dar muito errado, podendo até mesmo diminuir o apoio que ele tem hoje no Congresso do país. A última vez que o parlamento da França foi dissolvido foi em 97, quando o presidente Jacques Chirac fez isso para tentar conseguir mais apoio ainda no Congresso. Mas como resultado, o tiro saiu pela culatra e o partido da oposição venceu, os socialistas. Mas por que o Macron fez isso? Porque essa derrota mostra uma falta de confiança na liderança do Macron na França. Ele que tomou diversas medidas muito impopulares, então foi muito criticado por usar dispositivos da Constituição francesa algumas vezes, como é o caso do artigo 49.3, que permite ao presidente aprovar algumas leis mesmo sem ter maioria no parlamento. Ele fez isso para aprovar uma reforma da Previdência que foi duramente criticada pela população, que teria que trabalhar mais alguns anos para poder se aposentar. Então, ao fazer isso, ao chamar a população para votar no final do mês, ele busca não só mais legitimidade, mas também antecipar eleições para que elas ocorram antes que a extrema-direita cresça ainda mais. Olha só, se nas últimas eleições o partido dele ficou à frente dos partidos de extrema-direita, isso mostra que existe um crescimento que é inquestionável. Ou seja, quanto antes houver eleições, melhor, já que a tendência é a de crescimento. Agora, em relação ao resto da Europa, o que nós observamos foi que sim, houve um crescimento da extrema-direita, né? Ela tem crescido nacionalmente, então está no poder na Hungria, Itália, na Eslováquia, a extrema-esquerda, mas tem muitas características parecidas como o radicalismo, e ela está presente também em outros países com muita força, como é o caso da Finlândia, Suécia, Holanda. Então, o que já se esperava dessas eleições? Que os partidos da extrema-direita crescessem e passassem a ocupar mais assentos do total de 720 assentos do Parlamento Europeu. Isso aconteceu? Sim. Porém, eles não cresceram o suficiente para conseguir uma maioria. Um país onde podemos dizer que sim, houve uma vitória do radicalismo foi a França, com mais de 1/3 dos votos. Na Alemanha, o Alternative für Deutschland, talvez um dos partidos mais radicais da Europa, ficou em terceiro, ganhou aí 6 assentos. Na Itália, a mesma coisa aconteceu, né, com o Fratelli d'Italia, que é o partido da primeira-ministra Giorgia Meloni. Então, assim, duas coisas. Embora não tenham conseguido maioria, esses partidos eles cresceram e vão mexer com o tabuleiro político na Europa. Um parlamento mais à direita pode influenciar na negociação de acordos comerciais que, apesar de não serem negociados pelo parlamento, são votados nele. Então, poderiam aí atrapalhar bastante um possível acordo com o Mercosul, por exemplo, um acordo comercial. E um parlamento mais radical poderia influenciar também, por exemplo, o debate sobre a entrada de novos membros na União Europeia, como é o caso da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia. Esse parlamento poderia também atrapalhar na luta contra as mudanças climáticas, visto que os partidos mais comprometidos com essa pauta são os de esquerda, centro-esquerda, centro-direita e até um pouco mais da direita moderada também, em menor proporção. Mas vamos colocar junto. Isso sem falar também as políticas de segurança que a União Europeia discute em um momento no qual há duas grandes guerras ocorrendo no mundo, tanto em solo europeu, na Ucrânia,
quanto também no Oriente Médio. Então é um momento bastante crítico e um movimento de muita instabilidade, já que estamos em um ano também que poderíamos presenciar uma possível volta do Donald Trump nos Estados Unidos. O que vai acontecer agora, na prática, vai ser que os 27 líderes dos 27 países da União Europeia vão se encontrar no dia 17 de junho para discutir os nomes que vão ser os candidatos para formar a Comissão Europeia, que é como se fosse o órgão executivo da União Europeia. Com a nova configuração dos assentos do parlamento, é provável que a Ursula von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia, fique no cargo, porém isso ainda não é garantido. Então a gente vai ter que acompanhar as primeiras horas da semana para conseguir aprofundar as análises.